Olá, galera! Bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do nosso canal Educação, a nossa última aula desta sexta-feira, né? O nosso último horário. Vocês aí já estão ansiosos, né? Para conclusão, exatamente para almoçar, para entrar logo no fim de semana. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Lembram da nossa última aula? A nossa última aula, né, na quarta-feira passada, nós trabalhamos, né, nós exploramos o conteúdo referente à urbanização. Nós fizemos uma revisão, né? Nesta primeira semana, nós estamos trabalhando, né, neste sistema de revisão, tá? Mas na próxima semana nós vamos estar com conteúdos novos, e aí contamos com a presença de todos vocês, né? Contamos com a participação de vocês. Hoje, né, sexta-feira, dia 5 de agosto, nós vamos trabalhar o conteúdo referente ao espaço industrial no mundo, né? Vocês sabem que a indústria, né, tem muita importância na economia mundial, né? A indústria tem muita importância na economia brasileira. E aí hoje nós vamos estudar, né, o espaço industrial, nós vamos estudar a indústria, a atividade industrial, a atividade pertencente ao setor secundário, que é muito importante na economia mundial, tá? Vocês sabem que a atividade industrial é aquela atividade que consiste, né, na retirada de matérias-primas, né, de uma determinada área, né, que vai passar por um processo de transformação, né, para dar origem a determinados produtos, né? E aí esse processo depende do quê? Depende das técnicas que aquele país, que aquela área domina, e depende também do capital que é investido, né, naquele tipo de atividade. E aí vocês sabem também que a atividade industrial, galerinha, essa atividade industrial, ela evoluiu ao longo do tempo, né? Vocês sabem que a indústria, ela o quê? A indústria nos moldes que nós conhecemos, ela vem desde o século XVIII. Então houve um período em que a população trabalhava ali de forma artesanal, né? Aquele artesão, ele era responsável por todas as etapas da produção daquele produto, ele trabalhava com ferramentas bem simples, os produtos eram feitos de forma personalizada, vamos dizer assim, né? Não era uma produção em série. E aí chegou um momento, né, em que esse sistema mudou, né? Houve a Revolução Industrial, entendo como revolução uma mudança profunda, né, nas formas de produção. E aí essa Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela teve início exatamente no século XVIII, né, 1750. Não há uma data exata, mês, né, dia, mês e ano, né? Calcula-se, historiadores calculam que é em torno de 1750, né, a primeira Revolução Industrial. De 1750 a 1850, a primeira Revolução Industrial. 1850 a 1950, a segunda Revolução Industrial. 1950 até os dias atuais, a terceira Revolução Industrial, também chamada como Revolução Técnico-Científica Informacional, tá? Então, gente, olha, essa primeira Revolução Industrial, vocês sabem, né, como aqui nós estamos revisando, essa primeira Revolução Industrial, ela ocorreu na Inglaterra, né? A Inglaterra, ela apresentava as condições favoráveis para a ocorrência dessa primeira Revolução Industrial, tá? Mas, mais detalhes, nós vamos agora explorar os nossos slides e aí vocês vão acompanhar, né, mais detalhes acerca da primeira, da segunda e da terceira Revolução Industrial. Renan, coloca aí os nossos polos, né, para nós observarmos quem está presente hoje, né, a galerinha que está presente via IPTV. Olha só, nós temos conectados aqui Dom Inocêncio 3, Eliseu Martins 2, né? São Gonçalo 2, São Francisco do Piauí 2, São João da Varjota 5 e Tamboril do Piauí 3. Galera, obrigado pela presença, é muito bom ter vocês conectados aqui com a nossa aula, conectados ao canal Educação, tá? Espero sempre contar em todas as aulas com a presença de vocês, não só a presença, tá? Mas também a participação, né? A participação ao longo das nossas aulas, né? Afinal de contas,
A participação não é só no momento de exercício, né? Vocês podem participar também fazendo determinados questionamentos, perguntas, até mesmo discordando, né? Para que nós tenhamos aqui um breve debate, né? Justificando o porquê, né? Mas, detalhe, né? Eu conto, espero a participação de vocês, a interação de vocês para enriquecer a nossa aula, ok? Vamos lá partir para o nosso slide? Não é isso, São João da Varjota? Bom dia, então vamos partir agora para o nosso slide. Olha só, gente. Como vocês podem observar, né, no nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, tá? Destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, nos ajudando a compreender a relação sociedade-natureza, a relação homem e meio ambiente, o conteúdo, o espaço industrial no mundo, né? Lembrando que vocês já viram esse conteúdo, nós vamos recapitular, vai ser bom porque vocês já tem uma boa visão, né? Uma boa noção deste conteúdo, tá? A data de hoje, este dia 5 de agosto de 2022, tá? Então, esse é o nosso conteúdo. E aí, na próxima semana, galera, nós já vamos estar com conteúdos. Vamos iniciar com um novo conteúdo, né? Vamos abordar a parte relacionada. Se nós já estudamos o espaço urbano, depois entramos no espaço industrial, agora vamos estudar o espaço rural, né? Vamos estudar a agricultura. Então, na próxima semana, aliás, não só na próxima semana, como nas próximas aulas, né, que vão ocorrer, nós vamos explorar, nós vamos adentrar muito neste conteúdo, né, referente à agricultura, referente ao espaço rural, tá? No slide seguinte, o que nós temos aqui? Olha só, nós temos o tópico revolução industrial, tá? E aí, galera, esta revolução industrial, né, ela pode ser considerada, né, como um conjunto de profundas mudanças. O que foi mesmo essa revolução industrial? É exatamente esse conjunto de profundas mudanças que ocorreram nos métodos. Aí você vai ver que a revolução industrial não é que tenha ocorrido um conflito, uma luta. Não, a revolução ela ocorre exatamente, tá? Nos métodos de transformação de matérias-primas. Então, antes o homem transformava a matéria-prima de uma forma, num determinado tempo, com uma certa rapidez. Com essa revolução industrial, né, houve o quê? Houve mudanças nos métodos de transformação de matérias-primas naturais em produtos a partir do trabalho humano, tá? Entretanto, deve-se levar em conta que essa revolução provocou. Então, gente, olha, essa revolução ela provocou e ainda provoca, né? Nós estamos em constante revolução, né? Em constante revolução industrial, mais especificamente na terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica, né? Não é à toa que a cada dia, a cada ano, né, surgem equipamentos mais sofisticados, né? Surgem produtos com mais aperfeiçoados, tá? Então, aí é a amostra, é a prova de que nós estamos ainda, ou seja, a Revolução Industrial ela ainda está ocorrendo, né? Ela ainda provoca intensas transformações, né, no espaço geográfico mundial, né? Nos campos naturais, sociais, econômicos e políticos. Tá? As transformações tecnológicas, né? As transformações tecnológicas, econômicas e sociais vividas na Europa Ocidental, inicialmente limitadas à Inglaterra por quê? Porque foi lá onde a Revolução Industrial iniciou, né? A Inglaterra ela tinha as condições favoráveis, né, para que essa revolução ocorresse por lá, né? Ela tinha a fonte de energia necessária, utilizada naquele momento, ela possuía grandes reservas de carvão mineral, tá?
ela já tinha acumulado capitais, né, para investimento, ela já tinha feito a política de cercamento, né, que é exatamente para fazer com que a população, isso fez com que a população partisse do campo para a cidade, e aí isso representa o quê? Mão de obra para as indústrias que estavam surgindo, tá? Então, olha só, as transformações tecnológicas, econômicas e sociais vividas na Europa Ocidental, inicialmente limitadas à Inglaterra, em meados do século XVIII, tiveram diversos desdobramentos, tá? E aí esses desdobramentos nós podemos chamar de fases. Primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial. Essas fases, galera, essas fases, né, correspondem ao processo evolutivo, né, das tecnologias, né? É claro que as tecnologias utilizadas na primeira Revolução Industrial não é a mesma que nós temos atualmente, né? De lá para cá, o que aconteceu? Houve fases de evolução das tecnologias, né? Ou seja, essas tecnologias se aperfeiçoaram, evoluíram, né? Então essas fases, né? As fases da Revolução Industrial correspondem ao quê? Ao processo evolutivo das tecnologias desenvolvidas, né? E as consequentes mudanças socioeconômicas. Olha só, que fases são essas? Nós temos aqui a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial, tá? Pronto, agora chegamos aqui na primeira Revolução Industrial. Tá claro aí para vocês, galerinha? Galera aí de São João da Vajota, São Gonçalo, Dom Inocêncio, os nossos demais amigos conectados, né? São Francisco do Piauí, e os nossos amigos que estão pelo YouTube, né? Nós temos aí a Edvânia, né? E os demais conectados. Até o momento tá claro? Alguma pergunta? Olha, primeira Revolução Industrial, gente. A primeira Revolução Industrial, né, ela refere-se ao processo, né, de evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental, viu? A Europa Ocidental é onde está a Inglaterra, onde está a Alemanha, a França, né? Portugal, a Espanha, a Holanda. Então ali é a Europa Ocidental, porque com certeza você já deve ter ouvido falar da Europa Oriental. A Europa Oriental onde fica a Polônia, a Hungria, a Romênia, tá? Então entendam que inicialmente esta primeira Revolução Industrial, ela refere-se ao processo de evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental. Inicialmente em que país? Inglaterra, né? Entre 1760 e 1850, né? Muitos dizem, né? Historiadores colocam 1750, tá? Então essa primeira fase, 1760 e 1850, estabelecendo uma nova relação entre a sociedade e o meio, né? Por isso que nós damos o nome de revolução, né? Foi algo amplo, bem como possibilitando, né, a existência de novas formas de produção, né, que transformaram o setor industrial, dando o quê? Dando início a um novo padrão de consumo. Essa fase é marcada especialmente, aí o que marca essa primeira revolução industrial, né? O que mais chama a atenção, né? Foi a substituição da energia produzida pelo homem, observe, energia produzida pelo homem por energias como a vapor, a eólica fruto dos ventos, né? E a hidráulica, fruto da força da água, tá? Então isso aqui é um tipo de mudança, né? Substituição da energia produzida pelo homem por energias como a vapor, eólica e hidráulica. Então isso contribuiu, né, para que as operações, né, para que a produção se desse de forma mais rápida, né? Substituição da produção artesanal,
é a manufatura, né? Pela indústria, ou seja, a maquinofatura. Então, agora não é mais aquele artesão, né? Não é mais aquela oficina do artesão que vai, digamos, impulsionar a produção, né? Que vai representar, né, essa produção. Agora ocorre essa substituição da produção artesanal, da manufatura, pela indústria, né? Algo mais amplo, né? Aí lembrando que nessa produção artesanal, né, aquele artesão, ele era responsável por todas as etapas da produção, inclusive até mesmo a comercialização, tá? As ferramentas eram bem simples, né? A ferramenta que era utilizada na produção dos produtos, além do fato de não ser uma produção em série, né? Os produtos eram mais personalizados. E aí parte para a indústria. Já no caso aqui da indústria, né? Partindo para a maquinofatura, aí já a produção é maior, né? Não é mais personalizada, utiliza-se equipamentos mais, para esta época aqui, né? Mais sofisticados, tá? Existência de novas relações de trabalho, né? Existência de novas relações de trabalho, né? A figura do patrão, a figura do assalariado. As principais invenções dessa fase que modificaram todo o cenário vivido na época foram, então, quais os inventos, né, que mais se destacaram nessa fase, ou seja, na primeira Revolução Industrial? Exatamente a utilização do carvão como fonte de energia. Carvão mineral, viu, gente? Não é aquele carvão vegetal, aquele que nós utilizamos em churrasco, não, viu? Aqui está se falando em carvão mineral, uma rocha, né, que é obtida, né, no subsolo, tá? E é utilizada como fonte de energia. E até hoje é utilizada, né? Mas nesse período aqui da primeira Revolução Industrial, ela se destacou mais ainda, né? Ou seja, a sua exploração era constante, já que não tinha tantas outras fontes, né, para concorrer. Só depois que veio o petróleo, né? Só depois que veio a eletricidade, só depois que veio, né, fontes de energias renováveis, tá? Mas nesse primeiro momento aí, a utilização principal como fonte de energia era do carvão mineral, tá? E aí, detalhe, né? Nesse período poluía-se muito. Até hoje ele polui, né? O uso do carvão contribui muito para o aumento da poluição atmosférica, né? Já que o carvão mineral ele lança para a atmosfera, né, grande quantidade de dióxido de carbono, né? E isso contribui para a intensificação do efeito estufa, né, para o aquecimento global. O consequente desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva, essas duas invenções aqui foram muito importantes, viu? Máquina a vapor e locomotiva. Afinal de contas, né, esses inventos, né, contribuíram no sentido do transporte, né? Transportar aquilo que era produzido, né? Transportar aquilo que era produzido, né? Transportar a matéria-prima de uma área para outra, a fonte de energia de uma área para outra, né? O outro ponto que nós podemos destacar é exatamente o desenvolvimento do telégrafo, meio de comunicação, né? Hoje em dia desuso, mas nessa época aí foi muito importante, né? Foi algo assim revolucionário, o desenvolvimento do telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação, né? E era um tipo de comunicação praticamente quase instantânea, né? Era muito rápido, né? Ou seja, isso foi muito importante para essa época. Você agora, né, da geração aí do smartphone, internet, né? Das redes sociais, do WhatsApp, né? Manda a mensagem ali bem rápida, né? Não só mensagem, como vídeo, né? Acha estranho, né? Mas para essa época aqui, né? Isso foi muito, muito importante, né? Chamou muita atenção, tá? Bom, gente, falamos aqui da primeira Revolução Industrial, agora vamos destacar características da segunda Revolução Industrial, né?
E aí, não esqueça, qualquer dúvida, ó, eu tô de olho aqui nos dois chats. Estou de olho no chat da galera que está conectado pelo YouTube, os meus amigos aí, conectados pelo YouTube, e estou de olho, né, no chat que está voltado aí para os nossos amigos que estão conectados no IPTV, né? Ou seja, as escolas que estão nos municípios, né? Como São Gonçalo, São João da Varjota, São Francisco do Piauí, tá? Tamboril do Piauí. Então, qualquer pergunta, dúvida, questionamento, tá? Discordância, reclamação, pode colocar aí, ok? Vamos avançar? Olha só, agora nós vamos falar da segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial. Então, olha só. A segunda Revolução Industrial, e aí nós podemos, né, colocar essa segunda Revolução Industrial como no período de 1850, né, a 1950, ok? Então, essa segunda Revolução Industrial, ela refere-se ao período entre a segunda metade do século XIX, olha, a segunda metade do século XIX, até meados do século XX. Olha aqui, meados, metade do século XX, tendo seu fim durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Ou seja, o que marcou o seu fim foi a Segunda Guerra Mundial. E aí, após isso, nós temos início a terceira Revolução Industrial, a Revolução Técnico-Científica ou Informacional. É a que nós vivemos atualmente. Então, nesta segunda Revolução Industrial, a industrialização avançou os limites geográficos da Europa Ocidental. Aí, detalhe, né? Não ficou mais apenas na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália, tá? Na Holanda. Ou seja, ela ultrapassou os limites da Europa Ocidental. E aí, espalhou-se por países como os Estados Unidos, Japão, assim como os demais países da Europa, né? O lado oriental, né, da Europa. Compreende-se, nesse caso aí, compreende-se a fase, né? Essa segunda Revolução Industrial pode ser compreendida como a fase de avanços tecnológicos ainda maiores que os vivenciados na primeira fase, né? Observe que uma fase, né, que sobrepõe outra, ela é mais evoluída, né? Algo aconteceu, né, para que ela se tornasse mais aperfeiçoada. Então, compreende a fase de avanços tecnológicos ainda maiores que os vivenciados na primeira fase, bem como o aperfeiçoamento de tecnologias já existentes. Então, entendam que nesta segunda Revolução Industrial surgiram novas tecnologias, né? Houve novos avanços e aquelas já existentes foram o quê? Foram aperfeiçoadas, né? Aprimoradas, melhoradas, ok? Houve nesse período também grande incentivo, muito importante aqui. Aliás, tudo é importante, né? Mas tem uns pontos aqui que a gente dá mais um realce. Houve nesse período, olha só, grande incentivo às pesquisas, gente, muito importante, as pesquisas, especialmente no campo da medicina, né? E aí, né, campo da medicina, de farmácia, aí passou a surgir medicamentos, passou a surgir novas técnicas na medicina, né, que colaboraram, né, para o salvamento, né, de vidas. As principais invenções dessa fase estão associadas ao quê? Ao uso do petróleo como energia, né? O ouro negro, né? Estão associadas ao uso do petróleo como fonte de energia, né? E de lá para cá até hoje o petróleo reina, né? Apesar de se incentivar muito, né, a redução do consumo de petróleo, né? Porque o petróleo é um dos, assim como o carvão mineral, que nós destacamos aquelas características negativas, né? Afeta muito o meio ambiente, o petróleo também, a sua queima lança muito na atmosfera dióxido de carbono, né?
contribuindo assim para a intensificação do efeito estufa e o aumento do aquecimento global. Tá? Mas, apesar de tudo, o petróleo ainda é muito importante, né? Ainda move a economia, né, mundial. Tá? Apesar de se incentivar o uso de fontes de energias renováveis, né? Mas o petróleo ainda tem uma grande importância. Então, as principais invenções dessa fase estão associadas ao uso do petróleo como fonte de energia, utilizado na nova invenção. Que nova invenção, gente? O motor a combustão, né? A queima. Outro ponto que chama atenção é a invenção da eletricidade, né? Que antes era utilizada apenas, né? Aprimoramento, no caso, né? Não é nem invenção. Que antes era utilizada apenas para o desenvolvimento de pesquisas, né? De pesquisas em laboratórios. Nesse período, começou, além de ser utilizadas em pesquisas em laboratórios, começou a ser utilizada para o funcionamento de motores, né? E com destaque aí para os motores elétricos a combustão, né? Elétricos e a combustão, né? E aí nós podemos destacar também, né, o ferro lá da primeira Revolução Industrial, que antes era largamente utilizado, passou a ser substituído pelo aço, tá? É outro ponto que se destaca, né, nessa segunda Revolução Industrial, né? Agora nós temos aqui uma questãozinha, né, gente? Já falamos muito, já destacamos muitas características aí, fizemos uma introdução sobre a indústria, né? Fizemos uma introdução sobre a Revolução Industrial, falamos da primeira Revolução Industrial, falamos da segunda. Agora vamos exercitar, né? Vamos resolver essa questão, tá? E aí eu conto com a participação de vocês. Olha só. A questão diz o seguinte: sobre os processos de industrialização, é correto afirmar que, letra A, no final do século XIX, ocorreu a chamada Segunda Revolução Industrial. No final do século XIX, ocorreu a chamada Segunda Revolução Industrial, com a diversificação do uso da energia elétrica, que permitiu o desenvolvimento do rádio e do telefone, assim como a invenção do motor a explosão, que permitiu o surgimento do automóvel e do avião. Letra B. A produção de bens no Antigo Egito era realizada por artesãos que gozavam de boa reputação em toda a sociedade, né? Sendo famosos e bem remunerados por isso. Gente, o que tem a ver? Olha a questão da lógica aí. O que tem a ver a nossa Revolução Industrial, né, com esse período aí do Antigo Egito, né, lá da época dos faraós, né? Então, a produção de bens no Antigo Egito era realizada por artesãos que gozavam de boa reputação em toda a sociedade, sendo famosos e bem remunerados por isso. Letra C. A moenda da cana-de-açúcar no Brasil colonial era realizada com base no trabalho assalariado e na produção em série, visando diminuir o preço do produto para vendê-lo em grande quantidade para o mercado interno. Moenda da cana-de-açúcar, né? Lembra até o período Brasil colonial, período período escravagista, né? Período em que a escravidão predominava, né? E aí, escravidão predominando, será que tinha trabalho assalariado? Letra D. A chamada Revolução Industrial iniciou-se. A chamada Revolução Industrial iniciou-se na Alemanha. Vocês já ouviram, né? Eu destacar aqui várias vezes onde a Revolução Industrial iniciou, né? A chamada Revolução Industrial iniciou-se na Alemanha graças às inovações produzidas nas universidades que aplicaram os conhecimentos em empresas públicas
para atender à melhoria das condições de vida da classe trabalhadora. Gente, olha, já pode parar nesse ponto aqui, olha. A chamada Revolução Industrial, ela não iniciou na Alemanha, né? Iniciou-se na Inglaterra. Pode parar aí, já mostra que está errado. Letra E. No século XX, tá? No século XX, ficou comprovada a tese de que, na divisão internacional do trabalho, alguns países com vocação agrária podiam se tornar economicamente desenvolvidos, sem que houvesse indústrias em seu território. No século XX, ficou comprovada a tese, né, de que na divisão internacional do trabalho, alguns países com vocação agrária podiam se tornar economicamente desenvolvidos, sem que houvesse, olha esse finalzinho aí, sem que houvesse indústrias em seu território. E aí, galera, segunda questão, letra A, B, C, D ou E. Ficou fácil agora, né? Vamos lá? Os nossos amigos aí que estão pelo YouTube, os nossos amigos que estão pelo IPTV. Coloca aí a lista de polos de novo, Renan, no IPTV. Olha aí, os nossos amigos de Dom Inocêncio, de Eliseu Martins, São Gonçalo, São Francisco do Piauí, e os nossos dois polos lá em São João da Varjota, o polo 2 e o 5. Vamos lá, galera, participar? Nossa questão aqui em estudo tá bem simples, né? Letra A, letra B, C ou D? E aí, o que vocês acham? Não tenham vergonha de colocar, viu? Se errar, olha aí, Tamboril do Piauí, conectou agora, né? Parece que deu uma oscilada lá e aí agora retornou. E aí, Tamboril do Piauí? Letra A, B, C, D ou E? E é aquele detalhe, né? Nós estamos exercitando, nós estamos, vamos dizer assim, comparando com o futebol. Nós estamos em treino, né? Você não pode errar no jogo oficial, tá? Caso você erre agora, a gente justifica o porquê, e aí você sai sabendo, né? O porquê, onde pecou. Né? Você não pode errar na prova, né? Ou seja, no jogo. Mas aqui, como nós estamos no treino, né? Gente, olha, a alternativa correta aqui para a nossa questão sobre os processos de industrialização é correto afirmar que é a letra A, galera. No final do século XIX ocorreu a chamada Segunda Revolução Industrial. Vocês sabem que a Revolução Industrial ela não tem um período assim exato. Dia, mês e ano, tá? Então a gente pode colocar aí como no caso aqui, no final do século XIX, né? No caso aí, 1870, 1850, né? Essa faixa. Ocorreu a segunda Revolução Industrial, com a diversificação do uso da energia elétrica. Nós vimos, né, que na segunda Revolução Industrial diversificou-se o uso da energia elétrica, né? A energia elétrica não era utilizada mais em pesquisas, né? Aí passou-se a expandir o seu uso, né, para motores elétricos a combustão. Houve também o desenvolvimento do rádio e do telefone, né? Além da invenção do motor a explosão, né? Que permitiu o surgimento do automóvel e do avião. A alternativa correta aqui para a nossa segunda questão, letra A, ok? Letra A é a questão é a alternativa que responde aqui a nossa questão em estudo. Podemos avançar? Vamos avançar, né? Agora vamos para a terceira revolução industrial, né? Terceira revolução industrial. Também conhecida como revolução técnico-científica, né? Então, guardem bem isso. Viu? Terceira revolução industrial, ela é conhecida também como revolução técnico-científica ou revolução técnico-informacional. Ela iniciou-se na metade do século XX,
após a Segunda Guerra Mundial, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase representa uma revolução não só no setor industrial, visto que passou a relacionar não só o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo, mas também ao avanço científico, viu, gente? Muito importante aqui, o avanço científico se destaca muito, né, nesta atual fase, né? Avanço científico aí com destaque para o quê? Com destaque para a robótica, com destaque para a informática, avanços nos meios de comunicação, transportes, tá? Nanotecnologia, né? Avanço aí na pesquisa e no desenvolvimento, né? Deixando-se de limitar-se a apenas alguns países. E aí outro ponto que chama a atenção, né? Que ela deixou de limitar-se a apenas alguns países, né? E espalhou-se por todo o mundo. Então isso é o que caracteriza essa terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica ou revolução informacional, tá? As transformações possibilitadas pelos avanços técnico-científicos são vivenciadas até os dias atuais, né? É só observar um exemplo, o celular, né, lá do final da década de... começo da década de 90, né? Parecia um tijolo, né? Função apenas de se comunicar. Uso por apenas algumas pouquíssimas pessoas. Em áreas restritas. Observe o avanço dele até os dias atuais. No espaço de 30 anos. 30 anos é pouco em termos de ciência, viu? Observe o quanto que ele avançou. Ele deixou de ter apenas a sua função básica ali, que era o quê? Se comunicar. Ele deixou isso, ou melhor, ele, na verdade não deixou isso, ele juntamente com isso, né, juntamente com sua função básica, foram adicionadas outras várias funções, né? Se você comparar com o que você tem atualmente, que a gente pode chamar de um computador de mão. Junto nele, além da função de se comunicar, tem o quê? Ele é uma máquina fotográfica, ele é uma máquina de calcular, ele é um computador, né? Você acessa a internet, visualiza sites, entra em redes sociais, tá? Ele é um gravador, você pode gravar ali sua voz, gravar uma conversa. Então, ele acumulou várias funções, né? Junto à sua função inicial, a função de comunicar, foram adicionadas várias outras funções. Certo? Então, isso aí é fruto do quê? Fruto do avanço. Além da própria área de cobertura, né? Já que antes a área era bem restrita, além também da própria popularização, né? Já que vocês devem saber que no passado, lá no começo, pouquíssimos tinham acesso a esse tipo de aparelho, né? Já que era muito caro, era algo ainda elitizado, tá? Olha aí, a questão anterior, estou observando aqui que o nosso polo de São João da Vajota acertou, né? A letra A, tá? Dando continuidade, gente, as transformações possibilitadas, né, pelos avanços técnicos científicos são vivenciadas até os dias atuais, né? Como nós já destacamos aqui, né? Por meio desse exemplo que foi colocado agora. E cada nova descoberta representa um novo patamar, né? Parece até o Bruno Henrique, né? É outro patamar, né? A cada nova descoberta representa um novo patamar alcançado dentro dessa fase da revolução. E isso consolidou, né? Consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro, né?
A introdução, aí olha os setores que se destacam nessa terceira revolução industrial, né? Nessa atual revolução industrial. Olha só, nós temos aqui, né, a introdução da biotecnologia, um setor que se destaca, a robótica, avanços na área da genética, né? Avanços na área da genética, telecomunicações, eletrônica, transporte, entre outras áreas, né? Transformaram não só a produção, como também as relações sociais, né? O modo de vida da sociedade e o espaço geográfico, tá? E aqui nós temos um quadro sinótico, né? Quadro resumo, né? Destacando aí as principais características, né? De cada ocorrente em cada fase aí da Revolução Industrial. Então, olha só, gente, vamos analisar aqui, olha só. Aqui nós temos a primeira, aqui nós temos a segunda, opa, e aqui nós temos a terceira, tá? Então, olha só, vamos analisar aqui a primeira. Primeira Revolução Industrial. Quando ela ocorreu? Fins do século, meados, né? Fins do século XVIII. Em torno de 1750, 1760, já destacamos por várias vezes que não existe uma data, um mês, né? Exato em que a Revolução Industrial iniciou, né? Quem se destacou nessa primeira Revolução Industrial? Exatamente a Inglaterra, né? Foi lá em que a primeira Revolução Industrial ocorreu, despontou. O tipo de energia, né? Fonte de energia que se destacava nesta época. Carvão mineral, viu? Poluente carvão mineral, nesta primeira Revolução Industrial, tá? Os setores industriais de destaque, setor têxtil, tecido, e o siderúrgico, né? Aí vem a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, né? Quando iniciou? Fins do século, meados do século XIX. Quais os países que se destacaram? Estados Unidos, né? Aí é aquele detalhe, né? Além dos países da Europa, né? Nós temos outros países, né? Como os Estados Unidos e o Japão. França, Alemanha se destacaram. França e Alemanha na Europa, né? Europa Ocidental. Se destacaram aí nessa segunda Revolução Industrial. Fonte de energia de destaque: petróleo e hidrelétrica. Petróleo e hidrelétrica, na segunda Revolução Industrial. E aí os setores que se destacaram, exatamente o petroquímico, o automobilístico, a metalurgia, tá? Foram os setores de destaque aí nesta segunda Revolução Industrial, tá? E na terceira, galerinha, olha aí, é para não esquecer, viu? É para levar o resto da... Lembrando que esse tipo de conteúdo, né, ele não é importante, não é apenas para o Enem, para vestibulares, não, viu? Tem provas aí de concurso. Concurso, professor, é parte uma disciplinazinha chamada Atualidades, né? Que muitas vezes aborda questões sobre Revolução Industrial, né? Não é todos que trazem atualidades como matéria, né? Mas, né, se trazer, você já tem algum conhecimento, ok? Principalmente no que tange a terceira Revolução Industrial. Aí é aqui, né, que é mais recente, né, mais atual. Terceira Revolução Industrial. Olha só. Quando? Meados do século XX, né? Já destacamos aqui que foi pós-Segunda Guerra Mundial, né? E aí, os países que se destacaram, né? Quem foram os países que se destacaram? Olha aí, gente. Japão e os Estados Unidos, né? Tipo de energia, né? Destaque: a nuclear. Só que além da energia nuclear, nessa terceira Revolução Industrial, devido aí à questão ambiental, está se destacando cada vez mais,
está sendo incentivada, né? Cada vez o bom uso, né, dos recursos naturais, né? O zelo pelo nosso planeta, o respeito ao meio ambiente. Então, cada vez mais vem se intensificando o uso de fontes de energias renováveis, né? Então, aqui a gente pode colocar também, ó, fontes de energias renováveis, tá? Ou seja, que não agridem o meio ambiente. Ou se agredir, mas de uma forma mínima, né? Tá? Então, além da energia, além da fonte nuclear, nessa terceira revolução industrial, nós podemos acrescentar também fontes de energias renováveis, ok? E os setores, né? Aí, os setores que se destacam nessa terceira revolução industrial, exatamente, olha só, o aeroespacial, a robótica, né? Os transportes, tá? A biotecnologia, química fina. Então, esses são os setores, né, que merecem destaque aí nesta terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica ou revolução informacional. Agora vem aqui a nossa próxima questão. Olha aí, nossa próxima questão para avaliar aí como nós estamos em termos de conhecimento, em termos de atenção com relação à nossa aula. A questão diz o seguinte, galera: a terceira revolução industrial, que se iniciou desde a década de 1970, vem impulsionando alterações no que se refere à espacialização de áreas fabris. No atual ciclo de inovações, configuram-se novas regiões industriais que primam pela localização. Então, olha só, esse finalzinho aqui. Vou só mudar aqui a corzinha da caneta, pronto. No atual ciclo de inovações, configuram-se novas regiões industriais que primam, né? Que têm interesse, né, pela localização nas proximidades de. Então aí entra algum fator, a questão dos fatores locacionais que atualmente são mais interessantes, né? No passado, lá na primeira revolução industrial, o mais interessante era que a indústria ficasse posicionada ali próximo das jazidas de carvão mineral. Porque o transporte não era aperfeiçoado. Carvão é uma rocha. Não era utilizado só uma rocha, eram várias. Aquilo, no final, o peso era cotado em toneladas. Então, se a indústria ficasse localizada muito longe, era um problema o transporte, né? Já que o transporte não era desenvolvido. Então, era ideal que, naquele momento, né, na primeira, essa indústria ficasse próxima ali à fonte de energia. Já nessa terceira revolução industrial, o que é interessante? Será que estas novas regiões industriais primam pela localização nas proximidades de, será que é a letra A? Grandes aglomerações de força de trabalho. Então é a mão de obra. Será que é a mão de obra que é importante? Letra B. Áreas com recursos naturais abundantes. Será que o importante é estar localizado em áreas com recursos naturais abundantes? Letra C. Amplos mercados consumidores. Não. Atualmente, né? Aqui é a nossa questão, né? Essas novas regiões industriais primam pela localização nas proximidades de amplos mercados consumidores. Para comprar os produtos, né? Ou é a letra D? Não, professor. Atualmente, as regiões industriais primam pela localização nas proximidades de universidades e institutos de pesquisa. E aí, galera? Letra A, letra B, C ou D? Tá fácil. Os nossos amigos de São João da Varjota, Tamboril, São Francisco do Piauí e os demais polos conectados.
além dos nossos colegas, né, que estão aí pelo YouTube. Olha aí. Já teve um polo aí que destacou, é o polo de Canavieira, né? Ó, Canavieira, né? Destacou, está apostando, né? Na letra D. São João da Vajota, a letra D também. Será que é a letra D, gente? Será a letra D mesmo? Gente, olha, a terceira revolução industrial, que se iniciou desde a década de 1970, vem impulsionando alterações no que se refere à espacialização, localização, né, de áreas fabris. No atual ciclo de inovações, configuram-se novas regiões industriais que primam pela localização nas proximidades de, como bem informou aí os nossos amigos, né, de Canavieiras e de São João da Vajota, né? Ou seja, nas proximidades de universidades e institutos de pesquisa. É a letra D, né? Como os nossos amigos destacaram aí pelo chat, né? Bem participaram aí pelo chat. Atualmente, nessa terceira revolução industrial, o interessante para a indústria é se localizar próximas a universidades e institutos de pesquisa, né? Onde está uma mão de obra mais requintada, mais aprimorada, né? Mais capacitada, já que o atual momento da terceira revolução industrial, o que mais se destaca são as inovações tecnológicas, né? Os produtos de alto valor agregado, que apresentam grande tecnologia, né? Como produtos relacionados à informática, telecomunicações, à nanotecnologia, à engenharia genética, à biotecnologia, tá? A alternativa correta é a letra D de dado. Perfeito aí, né? Quarta questão, né? Ainda dá tempo, ainda temos 4 minutos e meio, né? Dá tempo resolver. Então, olha só, a quarta questão, e aí detalhe, viu? Não se espante com questão longa. Toda vez que você um dia for fazer uma prova, né? Qualquer prova que for, né? Não se desespere com o tamanho de questão, né? Não desanime logo com o tamanho de questão. Às vezes uma questão curtinha, né? De enunciado pequeno e alternativas pequenas, se torna mais complicada, mais complexa do que aquelas com textos maiores, né? Então não vamos deixar a preguiça, né? Não vamos desanimar só pelo fato do texto, né? Do enunciado, das alternativas terem textos longos. Ok? Então vamos lá. Quarta questão, né? Porque nós já resolvemos outras questões, né? Passar em momentos anteriores. Então, olha só, essa questão diz o seguinte: no contexto da revolução técnico-científica, governantes e empresas de países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Japão, têm estimulado a criação de arranjos territoriais chamados tecnopolos. E esses tecnopolos, galera, são caracterizados por... Então, vamos lá. Então, observe que governantes e empresas de países desenvolvidos, como é o caso aí dos países de primeiro mundo, os países desenvolvidos do norte, né? Como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Japão, né? Têm estimulado a criação de arranjos territoriais chamados tecnopolos. E esses tecnopolos são caracterizados por, letra A, centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento que apresentam concentração de mão de obra qualificada capaz de gerar novos produtos de alta tecnologia que poderão ser absorvidos pelas indústrias. Será que é a letra A? Vamos analisar as demais. Letra B. Centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento instalados em fazendas que utilizam ferramentas tradicionais, galera, olha aí, e mão de obra intensiva para realizar estudos que aumentem a produtividade. Será que é a letra B? Letra C.
Áreas centrais das grandes cidades, que apresentam alta concentração de compra e venda de produtos tecnológicos e serviços de manutenção com mão de obra pouco qualificada. Eita, aqui já matou a questão, né? Pouco qualificada. Hoje em dia, tudo que até aquelas funções mais desvalorizadas, hoje em dia já está querendo um certo grau de qualificação, viu? E aí é onde entra, onde eu incentivo, estude, estude, estude e, para variar, estude, tá? Porque hoje em dia está cada vez mais exigente, né? Letra D. Conjuntos empresariais voltados para a prestação de serviços avançados, à distância, com o emprego de mão de obra barata, adaptada ao uso de sistemas de comunicação e informação. Letra E. Áreas centrais das grandes metrópoles que apresentam elevado dinamismo para a recepção de eventos e congressos especializados em biotecnologia e saúde para soluções de demandas em mercados emergentes. E aí, galera? Letra A, letra B, C, D ou E? A pergunta se refere ao... A gente pode dizer assim, o que é um tecnopolo, né? Tá fácil. Vamos lá, São João da Vajota, Canavieira, os demais polos conectados. Hein, gente? Gente, olha, os chamados tecnopolos são caracterizados por serem o quê? Centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento que apresentam concentração de mão de obra qualificada, capaz de gerar novos produtos de alta tecnologia que poderão ser absorvidos pelas indústrias. Por isso a importância de se localizarem próximos à universidade. Gente, por hoje é só, né? Por hoje eu finalizo aqui a nossa aula de hoje. Eu desejo para vocês aí um bom fim de semana e até a nossa próxima aula, até quarta-feira. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.